Oh, aleluia! Oi, gente! Quanto tempo, né? Dei uma sumidinha do YouTube, mas eu voltei. Voltei só para compartilhar com vocês um testemunho. Coisinha pequena, tá? Não vai demorar muito não, não vai tomar muito tempo não. Mas eu senti no coração de compartilhar com vocês. Esse testemunho é um testemunho pequeno, simples, mas para mim, de muita profundidade, muita relevância, porque eu vi o cuidado de Deus para comigo. E quando a gente se depara com esse cuidado tão grande, tão maravilhoso, a gente precisa compartilhar com as pessoas para elas verem a grandeza, o tamanho desse Deus e acreditar e confiar. Então eu quero ler alguns versículos com vocês, são 2 ou 3, né? E assim, o primeiro é Salmo 121, o 1 e o 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E logo em seguida o salmista já responde, né? Ele faz a pergunta e ele mesmo responde. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que fez o céu e a terra. Oh, aleluia! Glória a Deus! Quando a gente fala assim, a gente tem que ler e entender, interpretar a profundidade de cada versículo, aquilo que cada versículo está nos falando. Quando a gente deposita no Senhor, quando a gente eleva os nossos olhos para os céus, a gente precisa confiar, a gente precisa descansar e a gente precisa acreditar que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, que a gente pode sim sossegar, confiar no Senhor, que o socorro virá. Então, quando a gente fala, elevo os meus olhos, quando eu oro a Deus, falo, Senhor, eu elevo os meus olhos para Ti, que é de onde vem o socorro, eu acredito que o socorro, Ele vai vir. Ainda que não seja da maneira que eu quero. Mas eu sempre falo que a maneira de Deus é boa, o jeito de Deus é bom. Então, o que Deus fazer para mim, eu aceito. Porque eu sempre falo também que quando a minha vontade não for a vontade do Senhor, que Ele me livre da minha, para que a vontade dEle se cumpra em mim. Então, é muito profundo esse versículo, porque é de lá que vem o socorro. Então, a gente tem que estar sempre olhando para o alto, sempre olhando para Deus, porque no momento que a gente precisar, no momento que a gente dobrar os joelhos, começar a falar com o Senhor da maneira certa, do jeito certo, tendo a sensibilidade de saber que não é a minha vontade, mas que é a vontade do Senhor que vai ser cumprida diante da oração, a gente pode descansar, confiar e descansar mesmo no Senhor, confiar, acreditar, descansar. E eu descanso no Senhor sempre quando eu tô aprendendo, sempre quando eu coloco algo diante do Senhor, eu descanso. E eu vi esse cuidado do Senhor. E aí o outro versículo que eu quero ler com vocês tá em Salmos 91, o 10 e o 11. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. O Senhor, Ele nos guarda, o Senhor, Ele nos livra, o Senhor, Ele nos protege, Ele envia, Ele manda que os anjos dEle dá ordem aos anjos dEle para que acampe ao meu e ao seu redor, para nos proteger. O Senhor é aquele que guia no caminho. O Senhor é aquele que te leva aonde você tem que ir. E o Senhor é aquele que te protege para que nenhum mal te suceda, nem praga chegue à tua tenda. Mas duas semanas atrás, a minha chefa teve uma situação onde ela teve que viajar. E aí eu fiquei pensando, já que eu vou estar em casa, eu vou ver a minha família, porque a gente está vivendo um tempo tão difícil, um tempo tão assim, como é que fala, de opressão de todos os lados, né? Dificuldades, lutas. E aí eu falei assim, agora a gente tá de pé e amanhã a gente não sabe, hoje a gente tá livre e amanhã a gente não sabe, porque hoje
cabe a nós viver. E o amanhã pertence a Deus. Então eu vivo um dia de cada vez. E vivendo esse um dia de cada vez, eu falei, deixa eu ir lá ver a minha família, né? Porque depois eu falo, depois que acontece alguma coisa, não adianta você ficar querendo, né, fazer alguma coisa. Você tem que fazer enquanto você pode. E eu fui. E aí vocês vão entender o porquê que eu li esse Salmo 91. Eu liguei pra minha sobrinha, liguei pra minha irmã, falei com ela, fiquei um bom tempão conversando com ela. Eu falei, você tem noção das minhas dificuldades, você também tem. Se eu pego esse vírus, é caixão e vela preta. Eu não posso estar dando bobeira. Então eu estou sempre orando para onde eu vou, eu estou sempre orando, sempre pedindo a direção de Deus para que o Senhor me guie. E aí eu falei com ela, eu falei assim, eu preciso saber se vocês estão em casa, se vocês estão recebendo muita visita, como que tá as coisas aí. Porque eu não posso me dar o luxo de fazer as coisas por mim mesma. Mas eu tô orando, tô orando diante do Senhor, o Senhor tá me deixando com o coração em paz. Só que eu preciso saber como que tá aí. Não, tia, aqui tá tudo bem, a gente não tá saindo pra lugar nenhum, a gente tá em casa, aqui tá tudo bem. Eu e a minha mãe nem saem de casa, minha sobrinha falando pra mim. E como ela tava me dando essa direção, eu falei, então tá bom, então eu vou. Eu vou, mas assim, por que eu falei com ela? Eu falei assim, primeiro que eu vou pegar um ônibus, e esse ônibus vai estar lotado, né? Que era o Dia das Mães. E realmente tava lotado, o ônibus tava lotado. Eu falei, já vou ficar dentro de um cubículo com um monte de gente e ar-condicionado. O negócio já vai ser tenso pro meu lado. E sempre quando eu vou pra Minas, eu passo muito mal lá. Por conta de poeira, cigarro, essas coisas. Eu passo muito mal, fico muito ruim. E geralmente eu volto bem ruinzinha de lá, assim, de tudo. Sinusite, bronquite. Então sempre quando eu vou pra lá, eu já vou sabendo que o negócio não vai dar muito certo. Mas assim, eu sempre vou, né? E eu cheguei em Minas, fui lá, fiquei 3 dias com o pessoal lá. A gente fez o almoço no domingo, fiz o cabelo do povo e a gente se divertiu. E no domingo à noite, às 23 horas, eu vim embora. E assim, foram 3 dias onde eu realmente, né, fiquei muito feliz de ter ido lá e ficado com a minha família, com a minha irmã e com as minhas sobrinhas. Na segunda-feira, a minha sobrinha já passou mal, ficou muito ruim. Na terça-feira, a minha irmã já estava bem debilitada. Eles já estavam todos infectados, todas elas. Covid. E o Senhor, diante da minha oração, eu tenho que pensar aqui diante da minha oração, diante da minha súplica, de orar, Senhor falando, me dá direção, eu vou ou não vou? Eu tenho que acreditar que o Senhor, Ele me guardou. Ele me guardou. Eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar no Deus que eu sirvo. Eu tenho que confiar no Deus que eu sirvo, porque eu fiquei lá com eles 3 dias, elas já estavam infectadas e eu não peguei. Eu não peguei, fazendo o cabelo delas, né, indo pra lá e pra cá, abraçando, e eu não peguei. Não peguei. Então eu preciso ficar nesse Salmo 91, no 10 e no 11, eu preciso acreditar que o Senhor enviou os anjos dele ao meu redor. E aí o meu pastor falava, Eli, o Senhor, aqueles que temem a Deus e seguem os seus mandamentos, o Senhor guarda. O Senhor guarda. Então eu falei, Senhor me guardou, o Senhor me guardou. Porque eu sempre falo que quando a gente vai fazer alguma coisa, que quando a gente vai colocar algo diante do Senhor, a gente tem que saber que não é pra gente, que não é sobre a gente, é sobre o Senhor, é sobre Deus. Não é sobre mim, não é sobre você, sempre sobre Deus. Porque o Senhor sempre vai fazer algo com que o nome dele seja exaltado. Sempre quando o Senhor fizer algo na sua vida, para que você
melhore, sempre quando vem uma luta, sempre quando vem um deserto, é para que você melhore, é para que você amadureça, para que você cresça. E o nome do Senhor seja exaltado. Sempre quando o Senhor nos livrar de algo, é porque Ele quer que o nome dele seja glorificado, que o nome dele seja exaltado. E eu preciso exaltar o nome desse Deus, eu preciso glorificar o nome desse Deus. Orando, e eu preciso continuar orando porque a minha irmã tá com bastante sequelas. Ela tá com ela tá um pouco bem debilitada. E eu preciso continuar orando e eu peço que vocês orem por ela, tá? As sequelas para ela não foram legais e ela tá ainda bem debilitada. Minha sobrinha tá ok. E aí eu sempre falo que o Senhor, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Eu sempre falo que o Senhor ele não muda, né? Não muda. É o mesmo ontem, hoje, amanhã e será eternamente. Eu sempre falo que a resposta da nossa oração é como a gente a faz, né? E eu louvo o Senhor por esse livramento. E vou estar orando para que a minha casa se recupere, né? Porque o Senhor ele não faz nada pela metade. O Senhor ele faz a obra completa. Então eu vou orar e eu peço que vocês orem também para que a minha casa se restaure por completo. Em nome do Senhor Jesus, a minha irmã se restaure por completo. Então, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. O Senhor me guardou no caminho, na ida e na volta. Nem praga alguma chegará à tua tenda, nenhuma praga me alcançou. O Senhor me guardou. E é por isso que eu louvo e eu exalto e eu glorifico o nome desse Deus maravilhoso. Aleluias! E a pregação de hoje foi sobre oração, né? Quando o pastor estava lá pregando, vinha um filme na minha cabeça, eu falava, eu preciso compartilhar esse testemunho, ainda que ele seja para outras pessoas pequeno, para mim ele é muito profundo e grande, porque o Senhor ele me livrou. E tudo que pedides na oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. Tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Creia. Quando você dobrar o seu joelho, creia naquilo que você está colocando diante do Senhor. Descansa e confia, porque o Senhor ele vai estar ouvindo. O Senhor ele ouve a nossa oração. Todas elas. Mas é tudo no tempo de Deus. E o tempo do Senhor, eu sempre falo, o tempo de Deus ele é bom, perfeito. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável em qualquer situação. Amém? Então são esses os versículos que eu queria deixar para vocês. Que você continue orando, continue colocando a sua vida diante do Senhor. Ao sair, ao entrar, sempre orar, sempre agradecer. Agradeça a Deus. E nunca perca a oportunidade de estar fazendo pelos seus aquilo que Deus tem feito por você. Tá? Outra coisa também, algo que eu queria compartilhar bem rapidinho. Na Páscoa sobrou algumas sacolinhas aqui em casa. E aí eu, indo pro trabalho, eu coloquei essas sacolinhas dentro da minha bolsa. Pra no caminho eu dar pra quem me pedisse alguma coisa. E foi naquela semana tudo bem. Na outra semana também tudo bem. Aí acabou essas sacolinhas. Tinha bastante bolachas aqui em casa. E alguns pacotes de bombons. Eu peguei essas bolachas. Gente, eu chamo isso de biscoito. E aí, biscoito. Mas eu peguei essas bolachas, né? Peguei também um clube social e fiz uns kit lanche. Comprei uns todinho, né? Uns Nescau. Fiz uns kit lanche. Então, coloquei 2 bolachinhas, o Todd e os bombons também. Coloquei 2, 3 bombons dentro daquele. Fiz vários kits lanche. E coloquei dentro da minha bolsa. E aí, sempre no caminho, quando alguém me pedisse, eu lhe entregava. Então, eu colocava assim, eu fiz mais ou menos uns 11 kits. Fiz mais ou menos uns 11 kits e todos os dias eu colocava 3, 4 dentro da minha bolsa. Só que aí na primeira semana teve
eu doei tudo, me pediram, eu dei tudo. Só que na segunda semana eu fiquei andando com aquilo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aí eu tava com 3 kits dentro dessa bolsa e tava pesando a minha bolsa. E aí eu cheguei no meu trabalho de manhã, minha coluna começou a travar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou mexer com isso mais não. Não vou ficar andando com isso, o negócio tava roxando com minhas costas, tá pesando. Não vou andar mais com isso, não. E eu brigando lá, né, comigo mesma, falando comigo mesma, que eu não ia mais fazer aquilo. Beleza, o dia passou e lá vai eu embora. E aí dentro, lá no metrô, entrou um moço pedindo ajuda. E ele, né, nessa petição de ajuda, ele veio na frente, só que atrás estava a esposa com a filha. E aí ele veio na frente pedindo, mas se alguém pudesse ajudar com alimentos, essas coisas, já que eu tava com os kits dentro da bolsa, eu peguei os kits, eu peguei um kit e dei pra ele, porque ele tava sozinho. Só que logo em seguida, atrás dele, vinha a esposa com a filha. E aí, quando eu coloquei a mão dentro da bolsa pra pegar o outro kit pra poder dar pra garotinha, pra menina, ela esticou as 2 pernas e as 2 mãos e ficou assim, pra pegar. E o sorriso dela vinha de canto a canto. E eu falava, Deus do céu, o Senhor, quando quer fazer as coisas, né? Porque de manhã eu tinha falado que eu não ia mais fazer. O Senhor colocou aquela situação no meu caminho pra eu ver que não era sobre mim. Não era sobre a minha dor. Era sobre o que é sobre Deus. É sobre ser generoso, ser bom com o próximo. Eu falei... E ainda fiquei... Aí no dia seguinte, lá vai eu contar pra Narel. Eu falei, Narel, aconteceu a situação. Ela falou, viu? Vai, tomou, né? Eu falei, pois é, menina. Ela, porque não é pra você parar, é pra você continuar. E aí, comentei também com a minha chefa, ela falou, Eli, diminui, se você tá colocando 3, 4, coloca só 2 dentro da sua bolsa, porque aí você não vai carregar tanto peso. Falei, tá bom, conversando com elas, eu continuei fazendo, aí eu continuo fazendo, então eu sempre levo dentro da minha bolsa. Se você também tiver essa condição, sempre quando você sair, porque assim, às vezes a gente não quer ajudar, e eu não ajudo mesmo com dinheiro não, viu? Não ajudo, mas eu sempre vou lá, compro alguma coisa. Mas se você puder sair, se você pegou uma maçã pra você, pegue outra, entendeu? Se você pegou um biscoito pra você, pegue outro. Sempre leva alguma coisa dentro da sua bolsa para que você consiga, né? Se você tiver condição e puder, né? Tá abençoando outras pessoas. Deus tem sido muito bom para comigo, porque é algo que eu gosto mesmo de fazer essas coisas. E o Senhor tem me capacitado para isso, amém? Então, eu queria compartilhar desse livramento, e eu queria ter compartilhado também, né, desse gesto, que às vezes é tão besta, né, você colocar kits de lanche dentro da bolsa, sair carregando aquilo, para que se alguém te pedir, parece besta, né, mas não é não. Se puder fazer, faça, amém? Eu tô maravilhosa que eu tô vindo do culto, né? Gente, eu sempre tiro umas fotos, gente, negócio estragado mesmo. Nem ligo. Eu tiro. Não devo nada para ninguém. Mas como eu tô maravilhosa com essa lace maravilhosa, resolvi gravar esse vídeo, né? Passar um pouquinho de beleza, né? Nem tanto, mas... Ai, Deus, olha, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Apaga o que não acrescentar nada, e aquilo que acrescentar na sua vida você absorve, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor seja sobre ti, sobre a tua casa, que o Senhor acampe, que o Senhor envie os anjos deles ao seu redor para te guardar em todos os seus caminhos, que aonde você for, que a mão do Senhor esteja sobre ti, te guiando, te acompanhando no nome do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor, bênçãos essas que enriquecem e não acrescentadores, sejam sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde no nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém? Tchau.